o que significa, como pode ser usado o conjunto das redes sociais para fortalecer, aprimorar a comunicação científica, em particular, no nosso caso, o desenvolvimento do Cielo, do programa Cielo, dos periódicos Cielo e dos periódicos brasileiros em geral. Esse seminário, ele faz parte de um programa, de um conjunto de linhas de ação que o Cielo vem desenvolvendo já há algum tempo, e que tem como objetivo o que nós chamamos de promover um aumento do impacto nacional e internacional dos periódicos. Como nós vimos insistindo, os periódicos brasileiros deram um salto notável nos últimos anos, e hoje eles comunicam um terço praticamente, 30% a 33%, dependendo como a gente calcula, da produção científica brasileira como um todo, que é indexada internacionalmente. Então, eles cumprem, ou exercem, ou ocupam uma posição importante hoje, não somente na questão da quantidade, quer dizer, que é importante e ajudou a posicionar o Brasil de 15º para 13º no ranking mundial de produtores de ciência. Ao mesmo tempo, os periódicos brasileiros e o conjunto da comunicação científica brasileira, ela tem um problema ainda, que é o relacionado com o chamado impacto da ciência, que é medido basicamente pelo número de citações recebidas pelos artigos, pelo número médio de citações por artigo, e um dos indicadores mais populares é o chamado fator de impacto. Então, a gente vem trabalhando no sentido de criar condições, desenvolver capacidades, criar infraestrutura para que os periódicos brasileiros aperfeiçoem a sua capacidade de publicar. E, nesse sentido, nós definimos 3 grandes linhas de ação que estamos trabalhando nela. A primeira dela denominamos profissionalização, que é aperfeiçoar, tá certo? Não somente a parte operacional, que é importante, mas também a qualidade dos processos e a dedicação e a sintonia da gestão dos periódicos com o estado da arte internacional. Então, obviamente, a profissionalização envolve muitos aspectos, e um dos aspectos que está incluído nessa linha de ação é, vamos chamar assim, o marketing, a divulgação, a disseminação, a presença do periódico, de modo que ele se constitua progressivamente como uma referência na área, não somente para o núcleo de cientistas, mas para o conjunto de leitores e da área nacional e internacionalmente. A segunda linha de ação é o que a gente chama de internacionalização, que significa colocar mais estrangeiros, tá certo? Ou situar a comunicação científica no fluxo internacional, o que significa aprimorar ou aumentar a presença de pesquisadores estrangeiros nos conselhos editoriais, tá certo? Editores associados, editores de seção, e também, ou principalmente, na parte de parecerista, revisores ad hoc dos artigos, dos manuscritos. E, em terceiro lugar, a questão da sustentabilidade, quer dizer, um dos problemas que os periódicos brasileiros têm é como ter uma situação estável economicamente. Então, esse seminário, ele se situa como uma das ações, tá certo? Basicamente a ação de aumentar a visibilidade, presença e impacto dentro desse conjunto de linhas de ação. Das consultas que nós fizemos com muitos editores brasileiros, existe uma distância muito grande deles em relação às redes sociais. Eu até
me lembrei das duas piadinhas que eu sempre contei há muitos anos, né, que era aquela história do português que estava com a amante e a mulher liga e ele fala: Maria, como sabe que você estava aqui? Né, que eu estava aqui por causa do telefone celular. Ele não tinha noção da questão da conectividade em qualquer lugar. E uma outra que ocorreu na Birema, que a gente tinha uma atenção online, e uma usuária pediu, se tinha um periódico, que ela estava procurando um artigo, a nossa atendente falou que sim, que tinha, ele perguntou qual é o endereço, ela falou www.bireme.org, e ele perguntou, perto de que estação de metrô é? Então, em muitos dos nossos periódicos, em relação às redes sociais, estamos ainda nessa situação, né? Então, esse é um processo que, de certa forma, ainda é inicial, né? Nós temos hoje de manhã esse seminário, vamos fazer amanhã também no Rio. A ideia é que, progressivamente, depois a gente cubra grande parte do território nacional ou dos editores. Nós temos hoje uma programação que tem um intervalo às 10h30 e a grande parte do seminário vai ser ditada pelo Dr. Átila Yamarino, que temos uma satisfação muito grande de tê-lo conosco hoje. O Átila é o nosso assessor informal e formal em redes sociais. Ele é biólogo, recém-doutor em microbiologia pela Universidade de São Paulo. Ele é autor do blog sobre evolução chamado Rainha Vermelha, né, como colocamos no site. E, principalmente, ele é cofundador do Science Blogs, na versão portuguesa do Brasil, que é a maior rede de blogs em ciência do mundo, né? Então, eu tive a experiência de ver o Átila perto de nós trabalhando num blog sobre o vírus H1N1, né, quando apareceu a coisa, e foi muito impressionante o trabalho dele e a reação. Assim que temos uma satisfação muito grande de apresentar o Átila. Átila, obrigado. Viu? Bom, bom dia, prazer, obrigado pelo presente de vocês. Como me apresentou, Átila Yamarino, por favor, eu vou começar falando com vocês um pouco sobre o que são as redes sociais. Visualizar. Tela inteira, ali embaixo. Isso. Obrigado. Então, eu vou começar falando com vocês um pouco sobre redes sociais, contando um pouco da minha experiência, como eu fui parar nessa área e como eu realizei a importância que isso pode ter. E a ideia era também fazer uma introdução sobre quais são as redes sociais, como elas funcionam, qual é o público-alvo, mas vocês vão ver que não dá para a gente falar de uma rede, porque amanhã o filho de vocês vai estar usando outra, o irmão vai estar usando outra, o pesquisador que colabora com vocês está usando uma terceira ou quarta, a geladeira vai avisar que faltou gelo na quinta rede, e a gente fica muito para trás. Então a ideia é mais entender o princípio de como essas redes funcionam, como que a gente pode usar elas, do que uma ou duas redes em específico. Bom, então a gente vai ver o que são as redes, como que elas podem ser usadas pelos pesquisadores, então o que os pesquisadores estão fazendo em redes sociais hoje em dia, de divulgação e de promoção do trabalho deles, e depois que rastro que isso deixa na internet e como isso pode ser traçado para os publishers e como que isso pode ser aproveitado para gerar mais uma camada de métricas de ciência. Então, para começar, só para contar um pouquinho da minha experiência, eu tive um problema bem sério com o fim da graduação, porque foi um daqueles casos meio raros de gente que sabe o que é ser desde muito criança. Eu sempre quis ser biólogo, sempre queria falar de biologia, mas aí entrei na biologia e descobri que o caminho é a gente saber cada vez mais sobre cada vez menos, né? E ia ter que abrir mão de boa parte do que eu estava vendo na graduação e daquilo que me interessava em biologia. Então, o meu jeito de lidar com essa perda de área que a gente acaba tendo, inevitável, foi extravasar essa curiosidade pela biologia num blog. E tive a sorte de encontrar muita gente com quem eu já tinha convivido na vida real, na internet, sem saber quem era, com a ajuda do Carlos Alta, que hoje é professor do IQ,
que também tinha um blog de biologia, Brontossauros e Meu Jardim. A gente começou uma rede de blogs, porque começamos a escrever inspirados no scienceblogs.com. Era uma rede muito forte. Na época, hoje em dia tem bastante gente fora, já tem outras grandes redes, mas na época era a única rede, era a maior de todas, e todos os grandes escritores de ciência estavam lá. E a gente falou, bom, já tem uns 15, 20 bons blogs de ciência em português, por que a gente não monta uma rede brasileira? E a gente montou o que era o Lablogatórios. Foi lançado aí em agosto de 2008, depois de um parto bem longo. E 3 ou 4 dias depois que o Lablogatório estava no ar, a gente recebe um e-mail do diretor do scienceblogs.com, por que vocês não fazem a rede scienceblogs.com.br e montam a versão brasileira disso aqui? E 6 meses depois a gente estava começando a colocar no ar o Science Blogs Brasil. De lá para cá a gente foi de 20 blogs para 41, não é uma rede que cresce muito, não tem como ter controle de muita gente, a convivência é difícil, entrar muita gente muito rápido. A gente já está em mais de 50 blogueiros, a maioria já pesquisadores, boa parte deles formados enquanto estavam escrevendo com a gente, professores, jornalistas e curiosos. Tem um pouco de tudo ali. E, bom, o que essa experiência trouxe até agora? Para falar um pouquinho sobre o que são essas redes sociais e como a coisa funciona. Isso aqui é um tweet falso. Tá? Eu descobri que um jeito bem legal para contar um conceito rapidamente é você tentar contar ele no Twitter. Você tem um espaço de 140 caracteres para escrever. Você vai ter que resumir a coisa. Então, para quem está lá no fundo e não consegue ler, o que está escrito ali, peguei a definição da Wikipedia. A Wikipedia que é a fonte de informação, é a melhor e menos confiável fonte de informação que a gente tem disponível hoje em dia. E a definição não é minha, mas vocês vão ver que é a melhor, de fato, e é a menos confiável. Mas Andreas Kaplan e Michael Halen definem a rede social como um grupo de aplicações baseadas em internet que permitem a criação e troca de conteúdo gerado pelo usuário. Isso é o que faz a diferença absoluta em qualquer rede social. Qualquer rede social, ela depende da interação, da geração de conteúdo, da troca de conteúdo pelo usuário, que é o que vai fazer crescer tudo que a gente vai ver daqui para frente. É um processo simples, na maioria dos casos. Se você quer fazer um perfil no Facebook, um perfil no Twitter, se você quer criar um blog, se você quer... E eu considero o blog uma rede social porque ele aceita comentários, ele tem troca. E um blog que não aceita comentários não é um blog, é um site estático. Ou um site com conteúdo dinâmico, mas não tem essa troca, que é o conteúdo gerado pelo usuário. É um processo interativo, tem troca. E essa troca é fundamental. A gente ainda não absorve esse conceito, né? Dizem que tecnologia é tudo aquilo que vem, que é criado depois que a gente nasceu, né? Então, para a gente, tudo isso é novo, tudo isso é novidade, mas para a criança que está hoje mexendo no computador, o computador nasceu junto com a TV. O YouTube tem o mesmo valor que um canal de TV para a criança. Ela vai ver os desenhos dela lá, ela vai clicar. Só que a diferença é que no YouTube ela também pode pôr os vídeos dela. Então, para quem está crescendo hoje, o poder que ele tem de geração de conteúdo é o mesmo de qualquer ator que está na Globo. É interativo, é fácil e acessível. É um processo barato, é um processo irrestrito, você tem acesso a conteúdo de todo mundo e você pode trocar isso com o mundo todo. É um processo de longo alcance, você pode ter um público absurdamente enorme. Para dar uma noção para vocês, eu colaboro com um pessoal que faz um site chamado Jovem Nerd. Eles têm um site sobre curiosidades nerds e programação e resolveram patrocinar um amigo deles que tinha uma história muito boa, queria vender o livro e bancaram todo o processo de edição e publicação do livro dele. O livro vendeu acho que mais de 20 mil cópias em 2 meses. A lista de mais vendidos da Veja na época estava contando o livro mais vendido com 4 mil cópias. Então, o segundo livro que eles lançaram agora está vendendo 5 mil cópias por mês, ou algo assim, enquanto o livro do Boninho está vendendo 3 mil por mês. Então, isso dá para vocês uma noção do tamanho do alcance que isso pode ganhar. E é uma mídia paralela, que a gente não tem contato, mas que está florescendo independente disso. É um processo imediato, que a gente está publicando agora, quem estiver acompanhando na internet está sabendo. E você pode fazer uso de todo tipo de recurso. Recurso escrito, vídeo, música e, dentro do possível, uma combinação disso tudo.
Então, por que a gente não pode falar de uma rede social? Por que não faz muito sentido eu explicar para vocês como uma rede funciona e o que acontece com ela? Eu vou usar a história do Twitter, só para dar uma noção de como a coisa muda tão rápido, por conta de todo aquele processo que eu falei. O Twitter ele foi lançado em 2006, a ideia dos criadores, eles estavam em dúvida entre Twitter e um outro nome, eu não lembro qual que é, só que é um rascunho do site quando ele foi criado. Isso aqui é o bloquinho de anotações de um dos desenhistas do site quando eles estavam pensando. E ele foi bolado como um site para as pessoas trocarem mensagens de celular para saber onde elas estavam indo. Então você está indo no shopping, você vai no cinema, você quer ver quem mais está por lá, ou quem mais quer dividir com você aquela sessão de cinema. Então você manda um SMS para esse site e ele manda isso para todo mundo da sua lista. E só. A restrição de 140 caracteres do Twitter vem do tamanho do SMS do celular. Tanto que a primeira mensagem, a primeira frase que vinha embaixo de onde do campo de escrita no Twitter era o que você está fazendo. Que a ideia era essa, você conta ali no Twitter o que você está fazendo e vê quem mais vai fazer aquilo. E só. De lá para cá, conforme a rede foi crescendo e ela foi adquirindo novos usuários, o que foi acontecendo? Hoje, se você entrar no Twitter, o lema do Twitter é o que está acontecendo no mundo. Eles têm 200 milhões de usuários. Eles têm influência sobre o mundo inteiro hoje em dia. E se você entrar lá e for ver quais são as palavras mais comentadas em qualquer país, você tem uma noção do que é o assunto que está rolando ali. Aqui no Brasil, curiosamente, é TV, futebol e um outro famoso. Mas tudo bem. Pelo menos não é a mesma coisa que está acontecendo na Síria. Né? E tudo que tem no Twitter que a gente conhece e usa hoje em dia não foi criado, não foi desenhado, não foi bolado para isso. O site não foi concebido para fazer o que ele faz hoje. Arroba, por exemplo. Se eu quero mandar... O que o Twitter tem de especial que atrai tanta gente famosa? Ele é unilateral. O que eu quero dizer com isso? No Facebook, se eu adiciono um amigo, a não ser que eu configure bem hoje em dia, eu sou obrigado a ver tudo que ele está escrevendo. Sou obrigado, eu digo, porque para uma pessoa famosa com 1 milhão de pessoas adicionando ela, ter 1 milhão de pessoas publicando conteúdo no computador dela fica inviável. Mas no Twitter não, a pessoa te segue, você não precisa seguir ela de volta. Então se eu quiser seguir 100 pessoas, 200, que é o que eu pessoalmente acho humanamente razoável seguir para prestar um pouco de atenção no que escrevem, eu posso ter 20, 200, 1 milhão de seguidores que o conteúdo deles não vai atrapalhar a minha timeline, as coisas que eu estou vendo meus amigos publicarem. E uma das coisas que facilita a interação nesse processo é o arroba. Então, se alguém manda uma mensagem para arroba ou Atila, ela aparece na minha timeline. Ela aparece para mim, independente de eu seguir a pessoa ou não. Isso foi demanda de usuário. Em 2006 ainda o pessoal falou, não, precisa ter um jeito de eu mandar a mensagem diretamente para a pessoa tal. Olha, eu vou pôr arroba fulano e aí você sabe que é para você. E aí o Twitter incorporou isso e definiu o usuário dele como arroba qualquer coisa e agora a mensagem vai para ele. A hashtag, que é aquela cerquinha, que eu nunca lembro o nome, que você usa para definir um assunto. Então, hoje em dia, por exemplo, a gente está escrevendo aqui. Se você entrar no Twitter e buscar, eu esqueci de novo, redes e ciência, hashtag redes e ciência, você vai ver o que a gente está discutindo em torno da apresentação agora. Essa hashtag ela agrega um assunto que está acontecendo ali no momento. Também foi criado para o usuário. Foi uma convenção. O pessoal falou, não, peraí, todo mundo que estiver falando da convenção, faz um favor, coloca a palavrinha ali, coloca uma hashtag antes, que aí fica fácil de procurar por ela, fazendo um script, e aí a gente encontra isso fácil. E o Twitter incorporou isso também. Mensagens diretas foi pedido de usuários. Listas de usuários é um recurso que surgiu há muito pouco tempo. Então, hoje em dia, isso facilita absurdos para você poder dividir o pessoal em listas que você segue de acordo com seus interesses. Então, eu tenho lista de amigos, lista de ciência, lista de publishers, lista disso, lista daquilo. Os encurtadores de URL são um mundo novo que surgiu por conta do Twitter, porque como ele restringe a mensagem a 140 caracteres, agora eu colar um link gigante na minha mensagem, isso vai ocupar quase todos os caracteres, então eu vou colocar esse link num outro site que vai encurtar, vai gerar um link pequenininho com um código que quando a pessoa clicar ele decodifica e manda a pessoa para o endereço. Isso foi criado por demanda do Twitter. E hoje em dia você tem um mundo desses encurtadores que serve para um monte de outras coisas
Então você pode incorporar, por exemplo, todos os links da sua página com o encurtador, que depois ele vai te dar estatística de quem clicou, onde esse link está circulando. Os trending topics, então, se eu quero saber quais são as palavras mais faladas no mundo, ou quais são as palavras mais faladas em São Paulo, no Rio de Janeiro. São Paulo acho que é a 4ª cidade mais ativa no Twitter, fica atrás de Tóquio, Cidade do México e mais uma. Então tudo isso foi surgindo conforme foram aparecendo, conforme foi aparecendo a demanda dos usuários e conforme o número de usuários foi aumentando. Nada disso foi concebido para. Tá? As redes sociais, elas funcionam do mesmo jeito que as tecnologias que a gente usa funcionam. Alguém tem uma boa ideia, concebe para uma coisa, começa a usar, a coisa começa a pegar, só que o que vai ser daí para frente ninguém tem como prever. Quem aqui ainda usa o celular para fazer ligação? Caiu para a 5ª ou 9ª atividade mais comum no celular. Você vai usar de despertador, vai usar de rádio, vai usar para ver vídeo, vai usar para ver e-mail, vai usar para acessar a internet, para ver o Twitter, para fazer compra. De vez em quando alguém te liga e atrapalha o que você estava fazendo. Essa é mais ou menos a ordem que a gente usa hoje em dia. A mesma coisa esses sites. Tá? Facebook, qualquer rede dessas não foi concebida como ela é usada hoje e não tem como você saber o uso que as pessoas vão dar para ela amanhã. O Twitter com 10 milhões de usuários era uma coisa, ele com 100 milhões, ele tem outro poder, ele tem outra massa, ele tem gente no mundo inteiro reportando todo tipo de coisa que está acontecendo, ele tem outra demanda. O Facebook hoje, com 1 bilhão de pessoas, hoje, eu não sei se ele já está nisso, mas na hora que o Facebook chegar a 1 bilhão de pessoas, 1/6 do mundo conectado, ele vai ser outra coisa do que ele é hoje. Bom ou ruim, não tem como saber. Né? Mas não dá para a gente se adequar agora para uma coisa que não é estática. Então não dá para virar para vocês e falar, olha, a rede social é isso, ela funciona assim. Ela funciona com esses princípios. Mas o maior deles é que ela é imprevisível. Hoje em dia o Twitter o que você está fazendo e o que está acontecendo está servindo para as pessoas se organizarem em desastres naturais. Então, o tsunami que teve no Japão, tinha gente falando, olha, estou recebendo gente aqui, está faltando água em tal cidade, está faltando isso ali ou aqui. E Primavera Árabe, que foi toda organizada com base no Twitter. E digo para vocês, não é o Twitter o ponto importante aí. Se não fosse o Twitter, ia ser no Facebook. Se não fosse o Facebook, ia ser no Orkut. Se não fosse o Orkut, ia ser em qualquer outro. Isso é uma consequência do número de pessoas com acesso à internet. E não da rede. A rede ela só está dando uma interface para isso. Então, esse processo de redes sociais, de entrada e de crescimento dessas redes, ele é dinâmico, não é estático. O site que você acessar daqui a 6 meses vai estar diferente do que ele está hoje, de acordo com o número de usuários dele. É um processo espontâneo. Se tem gente, vem mais gente. Se tem gente saindo, sai mais gente. Não tem muito como se controlar isso. É um processo retroalimentado. Dependente de escalas, o que eu quero dizer com isso? O que eu estava falando, um site com 10 pessoas é um site com 1.000 pessoas é outro, um site com 100 mil pessoas é outro, um site com 100 milhões de usuários é outro. Não tem como você prever o que ele vai ser quando ele chegar naquele tamanho. Por isso ele é um processo imprevisível, mas ele é inevitável. Tá? Então, mais cedo ou mais tarde, quer você queira, quer não, você vai ter que usar um desses. 1, 2, 3, todos. Você, sua empresa, sua revista, qualquer um deles. Tá? A gente pode segurar o processo. A gente pode falar, não vou entrar agora, não sei se é seguro, não sei se é legal, não sei se eu vou fazer parte. Mas chega uma hora que a coisa atinge uma massa e uma demanda que você não tem como evitar. Todo o processo vai ser feito por lá. É como... Eu inverto a piada agora do Abel. É como se o pessoal ligasse e falasse, olha, como que eu posso receber tal coisa? Não, você passa aqui. Eu passo aí, eu não tenho como entrar no perfil de vocês no Facebook. Não, a gente não tem Facebook. Ah, não, tudo bem, passa o Twitter. Não tem Twitter. E-mail vocês usam? Ah, tá. Então, é isso, sabe? A demanda é crescente nesse sentido. Para quem quiser se familiarizar com esse processo, para quem quiser ter uma noção, recomendo muitíssimo o What Technology Wants, livro do Kevin Kelly. Ele é um dos fundadores da revista Wired, que sempre foi a revista ponta de tecnologia no mundo. E ele não descreve redes sociais, ele descreve o processo da tecnologia como um todo, mas é uma descrição fantástica. Ele descreve o crescimento da tecnologia como um processo evolutivo mesmo. Você tem o surgimento da coisa, tem a seleção, ela vai mutando, ela vai se adaptando, ela vai recombinando, misturando, e vai sendo usada, e
por ser esse processo dinâmico, ele é imprevisível. Então, eu digo, uma hora ou outra a gente tem que abraçar isso, e quanto mais a gente se prepara para abraçar, e quanto mais domínio a gente tem na hora de fazer isso, menor é a chance de fazer uma lambança depois, melhor vai ser o proveito. E vocês vão ver que tem como fazer lambança forte. Então, bom, segunda parte então. Redes sociais, aquele processo todo crescente. Agora, qual que é o uso que a gente pode fazer delas? Como os pesquisadores estão fazendo o uso dessas redes, para depois a gente ver como coletar esses dados. Lembra, redes sociais permitem que o conteúdo seja gerado pelo usuário. Isso aqui é para dar para vocês uma noção da importância do conteúdo gerado pelo usuário. No caso do pesquisador, um usuário especialista no que ele está falando. Tá? Não se preocupem em ler o que está escrito ali, é só para ter a prova do crime aqui. Eu, escrevendo sobre HIV, recebi um press release, não, uma notícia da agência FAPESP, comentando que eles tinham descoberto a estrutura do genoma do HIV. Estrutura do genoma. O HIV já tem o genoma dele sequenciado desde 85. Mas eles viram o formato do genoma do vírus, que, acreditem ou não, para ele é importantíssimo, e para o meu trabalho também. Então eu fui ler com bastante cuidado o que estava escrito ali, e eu vi que a FAPESP tinha escrito que o genoma tinha sido sequenciado. Não tem problema. Mandei um e-mail para eles e falei, olha, não foi sequenciado, ele já foi sequenciado há muito tempo, na verdade era um problema com a estrutura. A estrutura foi resolvida. Aí eles mudaram de foi sequenciado para foi decodificado, foi resolvida a estrutura. Ou algo assim. Mas tudo bem. Só que como bastante gente sabe que eu trabalho com HIV, eu estava recebendo essa notícia em todo lugar que ela era publicada. Então, alguém via a notícia na Veja e me mandava por e-mail. Alguém via em outro lugar e me mandava por e-mail. E aí eu comecei a ver que todos os lugares tinham esse mesmo parágrafo, com esse mesmo erro. Ali embaixo são 3 dos órgãos que eu vi. Aí eu fiquei, mas por que está todo mundo errando no mesmo lugar? Né? Tinha alguns que ainda citavam a agência FAPESP como fonte. Aí eu fui atrás da primeira fonte da notícia e cheguei no press release que a universidade tinha feito, a Universidade de Michigan, se não me engano, que é onde o trabalho foi publicado, foi feito, tinha feito um press release contando sobre o trabalho, e ela tinha todos os parágrafos que eu estava encontrando em todas as notícias. Isso aqui é um dos parágrafos que eu tive a pachorra de pegar ele, copiar, colar no Google Translate, traduzir para o português, pegar a tradução sem correção nenhuma, colocar ela entre aspas no Google e buscar exatamente aquele parágrafo. Eu não estava querendo nem a versão retocada, eu queria o cru que foi traduzido pelo Google Translate. E eu encontrei mais de 50 ocorrências. Umas 10 aí em órgãos de notícias grandes. E eu sei que estava todo mundo copiando porque estava errada a tradução. Ele estava traduzindo que as informações codificadas do RNA... tem erro de concordância na frase. Tá? Então, o que acontece? Desculpa. Isso daqui é um sintoma do que está acontecendo hoje em dia no jornalismo científico. Aqui e lá fora. Tá? O Estadão hoje em dia acho que tem 1 ou 2 jornalistas. Eles demitiram o jornalista mais experiente que eles tinham, que era o Carlos Orsi. Fundiram ciência e saúde. Eles estão acho que 1 ou 2 pessoas cuidando. O Globo, G1, todos eles ali estão compartilhando acho que as mesmas 4 pessoas para escrever notícias. A Folha está com 2 jornalistas de ciência. A Folha, que para mim era o último lugar que tinha pesquisador escrevendo, que tinha biólogo, tinha químico, tinha físico. Eles estão com o Reinaldo Lopes e a Juliana escrevendo com ele ciência e saúde. E só. Tá? Especialmente lá fora, com a crise, o primeiro jornal a ser cortado em todos os lugares é o Caderno de Ciência. Então o que está acontecendo? As grandes mídias que escreviam sobre ciência estão perdendo esse filão. Estão abrindo mão disso porque não dá lucro, porque não tem muito interesse. Só pegar onde foi parar o Caderno Ciência na Folha, que eu nem sei onde ele está hoje em dia. Ele passeou bastante, foi parar em algum cantinho agora que eu nem vejo mais. E o pesquisador, quando vai escrever, quando vai blogar, quando ele vai divulgar o trabalho, quando ele vai comentar sobre algum artigo que ele leu, ele tem essa capacidade de, primeiro, tratar esse assunto quando convir, e de tratar isso com propriedade. Então eu tive a chance de, depois, 1 ano depois que o trabalho foi publicado, de pegar esse trabalho, resumir ele, discutir as implicações, tudo, e fazer um post bem mais completo do que estava ali. Porque eu entendo do assunto, porque eu tenho esse tempo. Mas quem entra no Google e procura genoma do HIV, não está se perguntando se é o jornal ou se fui eu que escrevi. Ele quer chegar naquele conteúdo. Então,
De novo, parte do público que o jornal está perdendo é esse público que está entrando no Google para buscar isso. Então, o pesquisador hoje, o conteúdo gerado pelo usuário, que é quem tem aquele domínio da informação e pode escrever, tem muito mais capacidade de chegar no público de hoje, no público futuro, do que tinha antes. E com uma informação muito mais acurada.